Bom dia, meninas, bom dia. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Pati, Danila, bom dia. Vamos colocando o nosso coração na presença do Senhor. Hoje eu coloquei essa música aqui especialmente, porque como eu gosto de imaginar minha mãe. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e amém, Jesus. Bom dia, meninas, bom dia, Tânia, bom dia, Anne, bom dia a todas vocês. Quero começar agradecendo a vocês, agradecendo todas as mensagens, né, de pêsames, de conforto para o meu coração. Para quem está chegando agora e não sabe, né, eu perdi a minha mãe exatamente há uma semana, logo depois que eu fiz a live. Eu estava ali empacotando alguns livros. Na hora que eu entreguei o último livro para o rapaz do correio, eu recebi a notícia que minha mãe havia falecido. Então, não é fácil estar aqui hoje, mas é necessário. É necessário voltar. E eu sei que ela amava me ver aqui. Então é necessário voltar. É necessário trazer as mensagens do Senhor para vocês. E essa música toca muito o meu coração. Porque nós vamos morar na Nova Jerusalém. Nós vamos morar num lugar onde não existe mais dor, onde não existe mais sofrimento. E nós precisamos confiar nessa promessa. Nós precisamos confiar nessa promessa do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu quero te pedir que você vá mandando aí essa live para outras pessoas. Essa não é uma live só de homenagem, é uma live de estudo mesmo da palavra de Deus, sabe? Eu estava pegando aqui tudo aquilo que a minha mãe me ensinou, né? Daria um livro de tudo que ela me ensinou. Talvez seja um livro que eu vou escrever. Mas uma mãe bíblica, né? Ela ensina com exemplos. Então hoje nós vamos falar, muito mais do que falar a respeito da minha mãe, nós vamos falar a respeito de uma mãe bíblica. De uma mãe que colocou como meta ser uma mãe eterna, ser uma mãe, ser uma mulher, né? Porque ela não foi só mãe. Ser uma mulher segundo o coração de Deus aqui nessa terra. Então é uma live sim de ensinamentos, não é uma live só para homenagear a minha mãe, mas é uma live de ensinamentos e eu quero contar alguns testemunhos para vocês, tá? Então eu quero pedir para vocês chamarem outras pessoas, pedirem para outras pessoas estar aqui agora, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para nós nessa manhã não é o que eu preparei. É aquilo que Deus preparou para nós essa manhã. Vai ser profundo no coração de vocês. Então não imaginem vocês que vão perder tempo aqui. Porque aquilo que o Senhor trouxe hoje é muito profundo, muito profundo. E eu quero agradecer a presença de vocês, tá bom? Já fazem 5 minutinhos que a gente está aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas, pelo carinho de vocês. Então vamos lá, meninas. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã? Primeira coisa, eu quero trazer assim alguns testemunhos, sabe? Assim, quem me segue aqui já há um bom tempo, né, sabe que a minha mãe estava tomada pelo câncer. Eu não falava muito isso aqui, né? Eu falava que ela tinha tumores, mas eu não falava
a real situação dela, até porque ela me assistia muito, né? E para não expor, né, toda a situação. Mas a minha mãe vinha de um longo tratamento. E aí eu quero trazer para vocês várias lições que eu tive nesse período. E são testemunhos assim que eu tenho certeza que vão transformar a sua vida e a sua visão. Apesar de sentir, né, a dor da partida da minha mãe, nós estamos muito serenas com tudo isso, porque Deus foi nos preparando ao longo desse tempo. E nos últimos dias eu quero contar para vocês assim algo maravilhoso que aconteceu. A minha mãe, ela já não tinha mais a mobilidade de se ajoelhar. Minha mãe toda a vida gostou de orar ajoelhada. E a minha mãe não tinha mais a mobilidade de se ajoelhar. E na madrugada de mais ou menos uns 10 dias antes dela falecer, ela tentou dobrar os joelhos, mas não conseguiu. E ela se sentou na cama e ela começou a bendizer o nome do Senhor. E ela começou a orar, 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 pedir para que a glória do Senhor entrasse naquele quarto dela. E a minha irmã, né, ela estava dormindo na casa da minha irmã. E a minha irmã, meu cunhado, escutou algum barulho ali no quarto e foi correndo ver o que era. E a minha mãe estava assim, praticamente parecia que ela ia ser arrebatada. Minha mãe teve uma experiência fortíssima com o Senhor, uma experiência tremenda, onde Deus, eu creio que Deus, ela viu a imagem do Senhor, porque ela disse que a glória dele era tanta dentro do quarto que ela não conseguia parar de orar. Então foram várias horas ali orando ao Senhor, orando, sem parar. E a glória do Senhor estava ali sobre aquele lugar. E logo depois que isso aconteceu, a minha mãe chegou pra gente e falou: minha filha, Deus está me chamando. Deus está me chamando e não vai demorar. Então a intimidade dela com o Senhor era tanta, né? Ela amava tanto ao Senhor durante todo o trajeto, né, da doença, durante todo o processo da doença. O que nós vimos foi a vontade de glorificar ao nome do Senhor. O desejo de glorificar o nome do Senhor. Pouco tempo antes ela morreu em casa, assim como ela queria. E pouco tempo, mas ela não estava, meninas, assim, só para vocês entenderem a nossa surpresa, ela não estava em estado terminal. Os médicos não tinham dado uma sentença, olha, não tem mais o que fazer. Não, ela estava em tratamento. Eu estava levando ela, né, na radiocirurgia, então estava tudo, né, os tratamentos estavam todos sendo feitos. Então não era algo que a gente esperava para agora, mas o Senhor já estava nos preparando. 2 dias antes dela ter um derrame pleural, né, um derrame nos pulmões, eu tive um sonho com ela, segurando a minha mão e dizendo para mim: minha filha, fica um pouco mais, porque agora está chegando a hora de ir. Então, o que eu quero dizer para vocês nisso tudo, meninas? Eu quero dizer para vocês que o Senhor, ele é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que ele nos prepara para situações que nós vamos passar. E assim foi o falecimento da minha mãe. Exatamente uma semana depois que eu fiz a live, quando deu 10h40 da manhã, eu recebi a notícia de que ela havia falecido. E hoje, de manhã, né, eu falei: gente, como que eu vou voltar a fazer live? Porque é difícil. Mas eu falei: Senhor, me dá as palavras certas, Senhor, me traz algo, né, que possa impactar a vida dessas mulheres, para que elas sejam transformadas, para que eu veja, né, todo o poder do Senhor. E a minha mãe, naquele dia, ela falou assim: Senhor, eu quero ser usada só mais uma vez pelo Senhor. Eu quero ser usada só mais uma vez por Ti. E o velório dela, gente, foi dentro de uma igreja. A igreja estava lotada. E ali, nós filhas testemunhamos quem era a minha mãe. E eu quero testemunhar aqui para vocês algumas características dela. Mas eu fui pegando as características, meninas, e vi que
todas as características são resultados da palavra de Deus. Todas as características dela, tudo que ela me ensinou, foram resultados da palavra de Deus. Então ela foi tremendamente usada em vida, no dia da morte dela, e ela continuará sendo usada pelo Senhor através das gerações que virão dela. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas. Antes de falar da minha mãe como mãe, eu quero falar de mim como filha. Eu quero dizer para vocês, tem muitas mulheres que vêm aqui, falam para mim, Flávia, minha filha está assim, meu filho está assim, eu já não estou tendo mais esperança, eu já não tenho mais palavras para orar, eu já não sei mais o que fazer. E todas as vezes que alguém me vem com uma queixa assim, eu me lembro de mim, na minha adolescência e das orações da minha mãe. Então eu falo para a pessoa assim, eu falo, você está vendo hoje eu na internet falando de Jesus? Um dia eu fui uma adolescente que não honrava os pais. Um dia eu fui uma adolescente rebelde, que não amava o Senhor, que se afastou dos caminhos do Senhor. Um dia eu fui uma adolescente que se envolveu com relacionamentos abusivos. Eu fui uma adolescente que desagradou muito o coração do meu pai e da minha mãe. Então eu costumo falar assim, então se você está me vendo hoje pregar a palavra do Senhor é por causa das lágrimas de fé da minha mãe. Então confie, essa é uma palavra de confiança para vocês, mães, que estão orando pelos seus filhos. Hoje eu sou o resultado das lágrimas da minha mãe. Eu tenho 46 anos, talvez demorou um pouco, né? Talvez tenha demorado um pouco para ela ver tudo que o Senhor precisava cumprir na minha vida ainda. Mas ela foi embora, ela partiu, vendo a glória do Senhor em cada filha dela. E esse livro, né, é resultado disso. Tanto é, gente, que esse livro é uma homenagem para minha mãe. Eu estava com outro livro escrito e o Senhor falou para mim, não, esse não é o livro que eu quero agora. O livro que eu quero agora é para honrar a sua mãe. Ele sabia que eu precisava honrar a minha mãe. E esse livro foi feito para honrar a minha mãe. E esse livro tem chegado em tantos lares. Aqui eu falo assim, que eu sou uma filha regada pelas lágrimas de sabedoria e de fé de uma mulher fiel a Deus. Então, meninas, esse livro ele tem chegado na casa de tantas mulheres, ele tem feito a diferença na vida de tantas mulheres, porque um dia ela decidiu realmente orar por mim e acreditar que o Senhor faria algo na minha vida. Então, deixa eu só beber uma água aqui. Então, meninas, eu quero deixar uma reflexão nessa live aqui, muito mais profunda do que você pode pensar. O que os seus filhos dirão após a sua partida? Essa é a reflexão que eu quero que você faça hoje. O que os seus filhos dirão após a sua partida? Quem é a mãe que vai partir, né? Quem é essa pessoa que um dia vai partir? O que eles dirão dessa pessoa? E aí, meninas, eu assinalei aqui 10 coisas, mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre tudo que ela me ensinou. E uma das coisas que ela me ensinou, meninas, eu acho que a mais importante foi amar a Deus acima de todas as coisas. Daí você pode me perguntar, mas como, Flávia? Como que eu posso ensinar o meu filho a amar a Deus acima de todas as coisas? Ele não me ouve mais. Chegou um tempo que eu não ouvia a minha mãe, eu não queria saber da fé dela, eu não queria saber daquilo que ela falava para mim, mas eu não podia negar que a minha mãe amava o Senhor acima de todas as coisas. Então, como, Flávia, que ela te mostrou que ela amava o Senhor acima de todas as coisas? A Bíblia dela era inseparável em todos os momentos, ela amava a palavra de Deus, ela amava a oração. Ela orava nas madrugadas, né? Minha mãe era uma mulher de oração das madrugadas. Ela era sensível à voz do Espírito Santo e ela amava as pessoas. E isso é resultado de 1 João 3,18 na vida dela.
Depois, meninas, eu não vou ler todas as passagens bíblicas aqui. Ai, que bom, ó. Tem gente aqui que tá colocando já os tópicos. Amém. Amar a Deus acima de todas as coisas. 1 João 3,18. Resultado de 1 João 3,18, que fala assim: não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e de verdade. Então eu vi na minha mãe, a minha mãe era uma mulher de poucas palavras. Esse dom da comunicação que eu e as minhas irmãs temos, ele é muito mais um dom vindo do meu pai do que da minha mãe. Meu pai era falante, a minha mãe era caladinha. Até porque, né, uma mulher sábia é mais calada, né? Eu tenho aprendido a ficar mais calada. E aí, meninas, ela não tinha muito dom de falar, ela não falava muitas coisas pra gente, mas ela tinha muitos exemplos, ela era uma mulher de fortes exemplos. Então ela estava sempre rendida aos pés do Senhor. Ela sempre colocava as ansiedades dela nos pés do Senhor. Então o que eu vi foi uma mãe sempre ao lado da Bíblia dela, e até os últimos dias, depois dessa experiência linda dela, que ela teve com o Senhor, ela morava no apartamento no 5º andar, a minha irmã morava no 14º, e ela falou assim pra mim: minha filha, nas últimas noites que ela dormiu, antes dela falecer, ela falou pra mim: minha filha, pega minha Bíblia. Daí eu falei: uai, mãe, a senhora quer levar a Bíblia? A senhora já não orou, não? Ela falou assim: não, mas se Deus quiser ter aquela experiência comigo de novo, eu quero estar com Ele, eu preciso da palavra dEle. Então, eu via uma mulher que não se separava da palavra de Deus. Eu vi uma mulher que viajava e colocava a Bíblia dentro da mala, porque era a Bíblia que sustentava ela. O segundo ponto, ela me ensinou que a beleza não estava ali no estilo, não estava no jeito extravagante de se vestir, na maquiagem. Minha mãe era uma mulher que ela tinha um batom, ela não tinha nada de maquiagem. Ontem nós fomos separar as coisinhas dela, ela tinha 3 anéisinhos. Ela era uma mulher muito simples e ela nos ensinou que a verdadeira beleza era perceptível, mas era a beleza do Espírito Santo. Se você é uma mulher que de repente se sente feia, se você é uma mulher que precisa de muitos acessórios para se sentir bonita, se você é uma mulher que precisa de muita maquiagem para se sentir bonita, eu quero te dizer que a verdadeira beleza, ela está lá em 1 Pedro de 3, de 3 a 4. E ela fala o seguinte: a beleza de vocês não deve estar em enfeites. Deixa eu ler para vocês, que essa daqui eu separei para que a gente lesse. Deixa eu só pegar aqui para vocês, porque essa palavra é muito boa. Porque eu sei que tem muitas mulheres sem autoestima, que na verdade não estão focadas numa autoestima que não vai trazer preenchimento para suas dores. Nós precisamos da estima do alto, da estima daquele que nos criou. Então, quando nós nos enxergamos como filhas amadas do Pai, nós sabemos que nós temos uma beleza que não é comparada à das mulheres, né, que estão no mundo, a das mulheres que estão extremamente bem vestidas, mas certamente estão destruídas por dentro porque não reconhecem o seu real valor. E aqui eu separei para vocês 1 Pedro 3:3. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam a sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Essa era minha mãe, gente. Ela se sujeitava à autoridade do meu pai. E ela se adornava como as mulheres do passado, com muita discrição, com muita leveza. Então, se vocês olharem, né, eu estava pegando as
fotos da minha mãe, e a minha mãe, assim, sempre com um sorriso tão doce, tão terno, que era impossível não perceber a beleza dela. A beleza dela não estava nas roupas dela, não estava naquilo que podia adornar ela. A beleza dela estava no sorriso, nos olhos dela, no olhar bondoso dela. Então, se você quiser ensinar para sua filha a verdadeira beleza, lê para ela aqui 1 Pedro 3:3, sobre a verdadeira beleza da mulher. Outra coisa, então, meninas, o que eu quero fazer um paralelo aqui, que vocês consigam perceber isso, que tudo aquilo que eu estou falando aqui da minha mãe é bíblico, porque ela era uma mulher bíblica. Então, se nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, se nós queremos, né, deixar boas recordações para eles, o que eles vão dizer na nossa partida? Nós precisamos ser mulheres bíblicas. Nós precisamos ser mulheres preocupadas com aquilo que o Senhor está pensando de nós e não com aquilo que a sociedade está pensando de nós. Então, meninas, olha só, terceiro princípio que ela me ensinou aqui, ó, de não fazer acepção de pessoas. Eu não anotei aqui a passagem bíblica que fala sobre isso, mas a minha mãe era uma mulher que amava os pobres, ela amava os necessitados. Ela era uma mulher que ela cuidava de mendigos, ela dava banho em mendigos, ela alimentava os pobres, ela fazia sopão. Então, assim, durante muito tempo da vida da minha mãe, foi dedicada a ajudar pessoas pobres. A nossa casa era uma casa de abrigo, onde as pessoas, quando estavam com problema, iam para a minha casa. Quando a minha mãe ensinou esse acolhimento, né? Então, quando as pessoas estavam com problemas, eles iam para minha casa, porque minha mãe tinha uma sabedoria para lidar com aquilo. Quando as pessoas doentes, com câncer, que a minha mãe nunca tinha visto na vida, mas minha tia ligava e falava: Maria, você pode cuidar dessa vizinha minha que está indo fazer tratamento de câncer em Goiânia por causa do Araújo Jorge? Sim, pode mandar ela para cá. Então, ali na nossa casa, nós vimos a minha mãe acolher pessoas. Nós vimos a minha mãe tratar bem a sogra dela. Nós vimos a minha mãe cuidar, né, como se fosse mãe, a sogra dela. Ela ensinou honra, mesmo não sendo honrada como deveria. Esse é o quarto tópico que eu coloquei aqui para vocês. Ela ensinou honra. Ela ensinou honra mesmo não sendo honrada, porque ela entendeu que a fé dela precisava ser maior que as emoções e as circunstâncias. E eu não vou dizer para vocês, meninas, que a vida da minha mãe foi fácil. Não foi fácil, mas ela era tão resiliente, era tão bonito ver a forma como ela tratava o meu pai, como ela nos tratava, mesmo quando não honrávamos a ela. Então, meninas, quando a sua fé passa a ser mais forte do que as suas emoções e as suas circunstâncias, eu tenho certeza que a minha mãe pensava assim: eu preciso glorificar o nome do Senhor. Porque se tinha um cuidado que a minha mãe tinha, era em glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes, quando não somos honradas, nós queremos partir, nós queremos deixar o nosso lar, nós queremos chutar o balde, né? Como nós falamos aqui. Tantas mulheres, às vezes, querendo chutar o balde, né? Mas ela sabia a aliança que ela tinha feito com o Senhor. Então, ela era uma mulher que ela entendeu que a fé dela precisava ser maior do que as emoções dela. E esse é um aprendizado que eu quero trazer para vocês, porque é algo que eu tenho aprendido, algo que Deus tem falado comigo. Meninas, e é tão interessante que esse mês eu estou lendo um livro que fala a respeito do sofrimento. O Senhor, ele sabe nos preparar, Ele sabe que o sofrimento produz em nós coisas melhores. Ele sabe que o sofrimento, é a partir do sofrimento que nós transformamos a nossa dor em algo melhor. Foi isso que eu fiz com esse livro, foi isso que a minha mãe fez na história dela. Então, meninas,
ela nos ensinava honra. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma ideia tão grande de perfeição do meu pai, porque ela passava essa ideia para nós. Apesar de todos os problemas conjugais que ela tinha, ela passava uma ideia de que o meu pai precisava ser honrado, porque ela sabia que a honra é um princípio bíblico para as filhas serem bem-sucedidas na vida. Então ela fazia a gente honrar o meu pai. Se você é uma mulher que não consegue fazer os seus filhos honrarem o seu marido, eu quero dizer para você que você está desonrando o nome do Senhor. Então eu quero que você aprenda com mais essa faceta da minha mãe. Ela honrava as pessoas, mesmo quando ela não tinha honra por parte dessas pessoas. Meu pai poucas vezes honrou a minha mãe à altura do que ela precisava ser honrada. Nós estávamos lá cuidando das coisas dela ontem, né? Separando os vestidinhos dela. E aí nós achamos cartões do meu pai, dizendo para ela assim: bem, só uma pessoa bondosa como você consegue colocar a bondade acima da maldade humana. Acima, eu gostaria de ser um marido melhor para você. Então, quando nós vemos aqui, né, que ela nos ensinou a honrar o nosso pai, mesmo diante de todos os defeitos. A Joilma está perguntando aqui quando ela faleceu. Ela faleceu exatamente há uma semana, na terça-feira passada, quando eu acabei a live, entreguei os meus livros, quando eu coloquei o último livro na mão do rapaz do correio, a minha mãe, eu recebi a notícia de que a minha mãe tinha partido. Então faz uma semana, tá, meninas? Minha irmã tá aqui assistindo a live também. Meninas, quinto ponto que eu quero trazer aqui da minha mãe, que foi algo que Deus me lembrou, onde ela foi mais atacada, foi onde ela nunca desistiu. A minha mãe, ela criou o costume em nós de nos sentarmos à mesa. E nós nos sentávamos à mesa no almoço, no café da manhã, no almoço, na janta, todos juntos. Meu pai sempre com o lugar dele, minha mãe servindo todo mundo, as filhas sentadas à mesa. E ali, eu tenho certeza que era onde o inimigo mais tentava atacar ela, porque era o maior legado que ela poderia deixar. Era o lugar onde o inimigo mais tentava atacar ela. Então eu quero dizer para você que monta a mesa na sua casa. Eu quero dizer para você que às vezes com muitas dificuldades, tenta levar a sua família aos pés do Senhor. Você vai sair vitoriosa. Você vai sair vitoriosa. E eu posso dizer isso porque eu vi a minha mãe, todas as dificuldades dela, ela foi embora vitoriosa. Ela foi vitoriosa. Onde ela foi mais atacada, ela foi mais perseverante. Talvez ela nem soubesse tudo que a mesa representava, biblicamente, não sei. Talvez quando ela começou a montar a mesa, tão novinha, né? Ela tinha 16 anos, ela não sabia tudo que a mesa representava, mas ela fazia isso. Então, vamos lá, meninas. Então ela poderia ter desistido da mesa, mas ela não desistiu. E esse foi o maior legado que ela deixou. Porque ali, qualquer um que chegasse na minha casa, na nossa casa, né? Ela não saía de lá sem comer alguma coisa. Não saía de lá sem um mimo, sem um bolinho, sem um biscoito frito. Teve uma pessoa que me perguntou aqui como ela era, o que acontecia, Flávia? Então, ali a linguagem de amor do meu pai era a comida. Meu pai, ele tinha uma fixação pela comida. Mas o meu pai, minha mãe às vezes fazia 3 tipos de carne, minha mãe agradava o meu pai de todas as formas, mas meu pai sempre reclamava de alguma coisa. E a comida da minha mãe era perfeita. Então era ali, e nós aprendemos com o meu pai a reclamar da comida. Então tudo que minha mãe servia, raramente meu pai soltava algum elogio para minha mãe.
E nós, como filhas, começamos a reclamar da mesma forma da comida, apesar de ter uma comida maravilhosa na mesa. Então, por isso que eu digo que a minha mãe foi muito atacada na mesa, porque era como se tudo que ela fizesse para o meu pai fosse insuficiente. Mas a minha mãe era aquela que amava servir. Então ela não deixou que esse problema emocional do meu pai, porque isso era uma questão emocional do meu pai, de se sentir amado através da comida e nunca se sentir amado, porque ele mesmo não se amava e ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, eu tive 2 exemplos em casa, né? Meu pai também faleceu tem 2 anos. Mas, assim, eu tive 2 exemplos em casa. Eu tive um exemplo de uma mulher que serviu a Deus até as últimas consequências. E eu tive um exemplo de um pai muito ferido emocionalmente, com uma estrutura emocional muito frágil, que não sabia como tratar essa mulher. Eu acho que até a bondade da minha mãe às vezes irritava um pouco meu pai, porque irritava a mim. Eu me lembro que na minha adolescência a bondade da minha mãe me irritava. Eu achava que a minha mãe era boba. E na verdade hoje eu entendo que ela apenas dava aquilo que ela tinha, que são os frutos do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito. Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu quero que vocês anotem aí, meninas, porque isso, minha irmã tá falando aqui, ela não desistia de fazer o melhor. É exatamente isso. Outra coisa que a minha mãe tinha, que eu quero que vocês anotem: serenidade. Serenidade. Eu nunca vi, a minha mãe, ela era uma pessoa estável emocionalmente. E aí eu fui pegar na Bíblia, isso é resultado, fruto do Salmo 112, 7 na vida da minha mãe, que fala assim: não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então, meninas, estabilidade. Uma mãe bíblica, ela precisa ter estabilidade. Ela precisa ser uma pessoa serena, uma pessoa serena. O que nós vemos em muitos lares? Uma mãe descompensada, uma mãe que se descabela diante de situações ruins. O que seu filho vai dizer de você quando ele te via frente a situações ruins? Será que ele vê uma mãe que se descabela, que grita, que xinga, que murmura, que fala bobagens, que amaldiçoa? Ou será que ele vê em você uma mãe serena, uma mãe com a serenidade do Espírito Santo, que é aqui, ó, resultado do Salmo 112, 7 na vida dela? A experiência... Não, Flávia, já contei. A Flávia tá falando aqui, conta a experiência dela de glorificar a Deus orando a palavra. Então, a minha mãe, ela orava a palavra de Deus, né? E nesse dia que ela teve essa experiência, eu contei a experiência no comecinho, Flávia, não sei se você estava aqui. E aí, meninas, ela começou a falar, ela começou a orar e ela falava assim: o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha torre santa, o Senhor é o meu forte refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é tudo que eu preciso, né? Então, assim, a minha mãe, ela tinha isso de glorificar ao Senhor em tudo que ela ia fazer. E ela não fazia esperando coisas em troca. A minha mãe era assim, ela tinha algo que me marcou tanto, é que tinha uma mulher no prédio dela, uma mulher assim de um semblante muito pesado, e a minha mãe decidiu que ia pregar o evangelho para aquela mulher. E um dia ela chegou com coisas da fazenda, eu não sei, ela fez uma sopa para essa mulher e levou para essa mulher. E ali naquele momento a mulher falou assim para ela: a senhora, essa comida aqui vai ficar caro demais, porque eu tenho certeza que você vai ficar me pregando o evangelho aqui para mim. E a minha mãe falou: não, eu não vou fazer isso, eu vim aqui trazer essa comida. Realmente, assim, eu tenho Jesus e a maior felicidade que eu tenho na vida é ter Jesus. Mas eu vim aqui demonstrar o amor dele pela senhora. E a minha mãe não desistiu dessa mulher. A minha mãe levava comidinha para ela reclamava às vezes de alguma coisa. E a minha mãe sempre tentando agradar essa mulher.
Então, meninas, a minha mãe, ela era aquela que pregava o evangelho com exemplo, sabe? Como eu disse para vocês, ela era de poucas palavras, mas ela era de muita atitude. Outra coisa que eu quero que vocês anotem aí de uma mãe bíblica, que a minha mãe foi também. Minha mãe não dava vazão para fofoca, para maledicência. Os lábios dela eram trancados para malícia, para maldade. Ela sempre enxergava o melhor nos outros. E aí eu fui buscar na Bíblia também. Isso é resultado do Salmo 15, de 1 a 3 na vida dela. Depois, se vocês puderem ler, leia aí. Resultado do Salmo 15, de 1 a 3 na vida da minha mãe. Então, meninas, o que eu quero trazer aqui com essa live para vocês? Que se você quer colher promessas, cumpra os princípios bíblicos, se transforme nessa mulher, né? Para mim é muito fácil, porque eu tenho o exemplo dela. Talvez você não tenha tido o exemplo da sua mãe, talvez você seja a primeira pessoa que aceitou Jesus na sua família, mas eu quero te dizer que vale a pena servir a esse Deus, que a sua geração, eu quero profetizar sobre a sua geração será bendita, os seus filhos serão poderosos na terra se você hoje decidir servir ao Senhor Jesus. Vale a pena, você não é boba de servir a Jesus, sabe? Eu me lembro de quantas vezes Satanás usou a minha boca para falar assim: mamãe, a senhora é muito boba. Todo mundo passa por cima da senhora, a senhora é muito boba. Quando, na verdade, a minha mãe era uma mulher boa, ela era boa de coração, ela não podia negar a essência dela, assim como Deus não pode negar a essência dele, que é o amor. Então, a maldade não ganhava espaço na vida dela, porque ela colocava a bondade de Deus acima de todas as coisas. Amém. Tem gente aqui de Uruaçu que deve conhecer minha mãe também. Então, meninas, oitava característica que ela me ensinou o valor de família, o valor da caridade. Ela cuidou de sobrinha doente mental, ela cuidou de sobrinhos que precisavam estudar em Goiânia. Eu não sei nem contar quantos primos meus moravam na nossa casa para estudar em Goiânia. Isso daqui é resultado de 1 Timóteo 5 na vida dela. Como ela era uma mulher que amava a Bíblia, né? Eu tenho certeza que ela usou esse versículo aqui muitas vezes. E ela falou muitas vezes para mim desse versículo. Ela falava assim: se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior que um descrente. Então, a minha mãe, ela era aquela que cuidava das pessoas. Ela cuidava daqueles que eram da família. Às vezes ela carregava assim, né, algumas situações sozinha. Essa sobrinha mesmo que tinha deficiência, ela era esquizofrênica, né? Até eu tenho um tio também, e ela cuidou deles assim com muito carinho. E é isso, assim, ela colocou 1 Timóteo 5 em prática, tá? E eu quero falar para vocês aqui o nono. Nem a doença conseguiu tirar o brilho do Espírito Santo que havia na minha mãe. Eu quero contar algumas experiências para vocês que eu tive com ela nesse tempo, né? Que eu levava ela para tomar uma injeção, para fazer a radioterapia. Resultado de 1 Pedro 2:1 na vida dela. Fala assim, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, invejas e murmurações. A minha mãe nunca murmurou diante da dor. A minha mãe, nos últimos tempos, ela estava sentindo muita dor. Muita dor. Um dia nós entramos, assim, o rapaz que cuidava do estacionamento, quando a gente chegava, ele falava assim: não, ela pode estacionar em qualquer lugar. É para ela pode estacionar em qualquer lugar. A minha irmã me relatou que Quem que foi, gente? Que a Flá me relatou que eu acho que foi o rapaz que empurrava a cadeira de rodas dela, porque ela estava muito fraca nos últimos dias. E a gente chegava e ela ia para a cadeira de rodas e o homem falou assim: a senhora tem Jesus, né? A senhora é cristã, não é?
porque é nítido o Espírito Santo na senhora, é nítido ver o Espírito Santo na senhora. E assim, meninas, é muito lindo, porque a médica que cuidou dela era uma médica que foi aprendendo a amar minha mãe, Então foi muito tremendo. A minha mãe, ela não abria a boca para reclamar. E na última oração, eu vou fazer um post, tá, Leila, sobre isso. Para quem não conseguiu anotar, eu vou fazer um post sobre isso. E na última injeção dela, gente, na última injeção, que foi na segunda-feira, foi a primeira vez que ela perguntou para o Senhor, assim, porque ela fez radioterapia de manhã. Quando foi à tarde, ela tomou 3 injeções muito fortes, que doíam muito, e a única coisa que minha mãe tinha medo era de injeção. E naquele dia ela falou assim: Senhor, até quando? E eu creio que o Senhor já via que ela não tinha mais força para suportar aquilo. Mas até o último dia de vida, a minha mãe estava plena, ela estava feliz com Jesus, ela estava serena. Então, nem a doença conseguiu tirar o brilho do Espírito Santo dela. Talvez você tenha descoberto um câncer, talvez você vai passar aí por essa batalha. Eu sei que muitas pessoas estão passando por essa batalha, mas eu quero te dizer que nem a doença pode tirar o brilho do Espírito Santo de você. Se você estiver firmada na videira, se você estiver ali grudada na videira, que é Cristo, nada vai conseguir tirar o brilho do Espírito Santo de você. Então, meninas, a 10ª lição aqui que ela me deixou, eu quero contar para vocês que resultado de Salmos 34:8 na vida dela, tá? Ela colocava a bondade de Deus acima da maldade humana. E ela não era uma mulher que falava em línguas, não era uma mulher de orações altas, escandalosas, ela era uma mulher muito discreta. Minha mãe era uma mulher muito discreta. Mas ela, oi Lu, a minha mãe era uma mulher que servia a Deus com a sua integridade. Deixa eu te falar, às vezes você pensa assim, mas eu não falo em línguas, mas eu não sou uma mulher assim que consigo falar em público. Eu me lembro que quando a minha mãe descobriu um câncer de mama, só estava morando eu aqui em Goiânia, e eu me lembro que ela se sentou um dia na sala e ela falou assim: minha filha, aquilo ali foi Satanás atacando a mente dela. Minha filha, parece que eu não fiz nada na vida, parece que eu não realizei nada. E eu falei: mãe, como que a senhora pode pensar isso, mãe? A senhora foi uma mulher que levou tantas pessoas para Jesus. Olha só as filhas da senhora. Olha só tudo que a senhora fez por nós, né? Isso, às vezes, a gente não consegue quantificar, porque é algo eterno, né? Mas, meninas, a minha mãe era uma mulher que vencia as guerras dela no joelho. A minha mãe, ela era uma mulher discreta, ela não era uma mulher de pregação, ela não saía por aí pregando, ela não era eloquente para pregar, mas ela era uma mulher de um coração tão bonito, que mesmo sem palavras ela pregava para aqueles que são dela. Então ela pregou para o meu pai até o último dia de vida dele, com amor. Ela pregou para nós até o último dia de vida dela com amor. E então eu quero dizer para você que não deixe a maldade descer para o seu coração. Porque às vezes, né, na nossa vontade de ser uma cristã que realmente exalta o nome do Senhor, muitas vezes nós vamos ser vistas como bobas, como choronas, mas não é. Ela era serva. Flaviana está colocando aqui, ela era serva. Se tinha uma característica da minha mãe é que ela era serva, ela sabia servir as pessoas. E a bondade faz parte da essência de Deus.
Então, a principal característica da minha mãe, se fosse perguntar para qualquer pessoa que conhecia minha mãe ali naquele velório, a igreja estava lotada de pessoas simples, de pessoas dos meus amigos de infância, dos amigos de infância das minhas irmãs. E se você perguntasse, me dê uma característica da Dona Maria das Graças, a pessoa diria, ela era bondosa. E aí a principal característica do Senhor é a bondade. Qual é a principal característica que nós precisamos desenvolver na nossa vida? É a bondade. Então a bondade do Senhor faz parte da essência de Deus e Ele não pode negar a sua própria essência. Então se você está passando por luta, se você está passando às vezes por desonra por parte dos seus filhos, né? Por parte do seu marido, deixa eu te falar uma coisa. A bondade faz parte da essência de Deus. Não perca a sua bondade por causa da maldade de outras pessoas. Não perca a sua bondade por causa da maldade de outras pessoas. E aí, ela deixou também para nós um legado de oração. Onde os pés e as mãos da minha mãe não podiam ir, a oração dela ia. Eu me lembro, eu tive um relacionamento ali nos meus 19, 20 anos, que foi um relacionamento muito ruim. Eu creio que ali os cabelos da minha mãe ficaram brancos, porque era um relacionamento que era muito ruim para mim, mas eu não conseguia me desvencilhar emocionalmente da pessoa. E eu creio que aquilo ali foi um motivo de muito desespero para ela. Porque ela via que o rapaz não era um rapaz bom. Ela me via totalmente envolvida com esse rapaz. E ali ela não conseguia colocar a mão na minha mente ou no meu coração e arrancar aquele amor que eu sentia, um amor doentio, né? Que eu sentia por aquele rapaz. Esse rapaz, ele me agrediu fisicamente. Então foi um namoro muito abusivo. Mas a minha mãe, ela não desistiu de orar por mim. Isso eu estou dizendo aqui para mães que estão nessa mesma situação. Que são mães que às vezes não sabem o que fazer. Eu aprendi algo com a minha mãe. Onde a nossa mão não pode ir. Onde os nossos pés não podem chegar. Onde a nossa vontade não pode mudar a mente da outra pessoa. A oração pode. A oração pode fazer isso. Então a minha mãe deixou esse legado de oração, dos joelhos dobrados. A minha mãe deixou o legado de oração, dos joelhos que se dobram e fazem diferença no destino dos filhos. Deixa eu te falar algo que eu aprendi. A sua oração muda o destino do seu filho. Eu vou repetir para você. A sua oração muda o destino do seu filho. Eu quero te dar essa injeção de fé nessa manhã. Porque eu sou uma filha que foi transformada pelo poder de oração da minha mãe. Tanto que quando eu fui escrever aqui esse livro, no dia do lançamento, eu contei isso para vocês, meninas, no dia do lançamento, eu peguei o livro e Deus falou comigo, essas lágrimas que Deus recolheu, elas não começaram em você, elas começaram na sua mãe. Elas começaram na sua mãe. Você pensa que você chorou pela sua filha, mas a sua mãe chorou muito mais por você. Então, meninas, você pode mudar o destino do seu filho através da oração. Se deleitando no poder do Senhor, se deleitando no poder que há nos joelhos dobrados. Não pela sua força, não pelo seu poder, mas pela força e pelo poder do Senhor. Então, meninas, esse livro eu coloquei aqui, né, logo na fotinha dela aqui, ó, e foi tão especial essa foto. A gente estava tão feliz nesse dia, olha ela pertinho do céu, né, tão linda. E eu creio que até isso Deus preparou. E algo que Deus colocou no meu coração para eu escrever aqui foi assim, ó. As lágrimas são como chuva em terra seca. Elas farão germinar a semente plantada. Havia uma semente em mim. Havia uma semente plantada por ela na minha infância.
que foi regada pelas lágrimas da minha mãe. Essa semente, ela foi regada pelas lágrimas da minha mãe. Para quem nunca viu minha mãe, olha aqui como ela era linda, gente. Como ela era terna, né? E aí tudo que tem aqui nesse livro foi um pouco do que eu aprendi com ela. Foi um pouco do que eu aprendi com as minhas dores. E que lindo. Jéssica, esse livro é mágico, amém. Ele não é mágico, minha amiga. Ele é tão interessante. Eu estava comentando com as minhas irmãs. Eu falei, as pessoas que pegam esse livro, elas são tomadas por um espírito de quebrantamento, por um espírito de arrependimento e de um desejo genuíno de voltar ao jardim, de onde caiu, para continuar ali o seu legado. Então, meninas, amém, que meu sorriso é o mesmo que a minha mãe, amém. Ela falava assim, nenhuma de nós parecia muito com ela, mas eu acho o sorriso de nós três muito parecidas com a da minha mãe. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês, seja essa líder que seu filho precisa. Eu tenho certeza que na maternidade da minha mãe, muitas vezes ela falou assim, Senhor, eu não vou dar conta. Ela já comentou isso comigo, ela falava, minha filha, às vezes eu olhava para vocês três pequenas e eu falava assim, Senhor, eu não vou dar conta. E muitas vezes nós olhamos para situações da nossa maternidade e nós falamos, Senhor, parece que eu não vou dar conta. Mas deixa eu te falar algo, o Senhor, Ele ama muito mais o seu filho do que você mesmo. O Senhor, Ele tem um propósito muito maior para o seu filho do que você pode traçar. Então eu quero hoje que você descanse no Senhor. Todo esse testemunho que eu estou trazendo aqui para você é para refrigerar a sua alma. Para dizer para você, você pode se tornar essa mulher sábia. Você pode se tornar essa mulher sábia. Sabe que jeito? Amando a palavra do Senhor. Amando a palavra do Senhor. Se você amar a palavra do Senhor, você vai se transformar na própria palavra do Senhor. Você é a carta que os seus filhos estão lendo. Você é a Bíblia que os seus filhos estão lendo. Você é a carta de amor de Jesus para os seus filhos. Então eles podem fazer uma leitura de você. Por algum tempo, Satanás deformou a imagem da minha mãe para mim. Ao invés de eu achar ela sábia, eu achava ela boba. Por quê? Porque ali no meu coração tinha tantas dores que precisavam ser curadas por Jesus que eu não conseguia enxergar o valor da minha mãe. Mas eu quero dizer para você que a verdade sempre vai prevalecer. Que a verdade sempre vai prevalecer. A verdade e o amor de Deus. Eu estava lendo, faltam só 7 minutinhos, só para eu encerrar. Deixa eu só tirar a foto aqui com vocês. Eu quero que vocês escrevam aí. Existe esperança para o seu coração de mãe. Anota aí, meninas. Anota aí. Existe esperança para seu coração de mãe. Tem muita gente me perguntando aí, né, sobre como adquirir o livro. Meninas, o meu livro só adquire através do link da minha bio, tá bom? A bio tem a minha fotinha lá no Instagram, na página principal, tem um link azul que você vai clicar lá e vai pedir ele, tá bom? Então, você vai cair no meu WhatsApp, é seguro, tem uma mensagem automática, você pode fazer o depósito, pode mandar seu endereço, que o seu livro vai chegar aí na sua casa, tá? Existe esperança para o seu coração de mãe. Ah, minha irmã tá falando aqui que eu sou a filha mais parecida com ela. Sou nada. Sou nunca. Ai, amém. Que eu seja, em nome de Jesus. Karine, minha amiga, você tá aqui? Que bom te ver. Existe esperança para o seu coração de mãe. Amém? E agora, meninas, eu quero dizer para vocês, eu estava lendo ontem uma palavra muito forte que Deus trouxe ao meu coração, lá em 1 Samuel 5.
1 Samuel 5, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Não, eu não vou ler não, porque não vai dar tempo, falta só 5 minutinhos. Mas ali naquela palavra, depois eu quero que vocês leiam. Os filisteus roubaram a arca da presença de Deus, né? E eles colocaram a arca da presença junto ao Deus deles. Agora não me recordo o nome do Deus deles. Mas o Deus dele caiu diante da presença do Senhor. E isso trouxe uma esperança muito grande para o meu coração. Porque às vezes os nossos filhos levantam deuses que não são os deuses que nós ensinamos para eles. Às vezes o Deus é o próprio ego. Às vezes você vê o seu marido ou alguém, né, da sua família idolatrando coisas que você não concorda, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração. Não há mal que consiga ficar de pé diante da presença do Senhor. Você só precisa ser a presença do Senhor dentro da sua casa. Você só precisa ser a personificação do Espírito Santo dentro da sua casa. O Deus deles não conseguia ficar de pé diante do Senhor. Ali, quando foi colocada a arca da presença, junto daquele Deus, aquela imagem caiu no chão e se quebrou por inteiro. Depois levantaram a imagem de novo, tentaram levantar aquela imagem de novo, mas ela caiu novamente diante da presença de Deus. O que isso nos ensina? Que não há maldade, que não há Deus, que não há nenhum outro Deus que prevaleça diante da presença do Senhor. E eu quero te dizer que você pode... Tem uma pessoa aqui dizendo para mim assim: Flávia, esse é o conteúdo do seu segundo livro. Amém, minha amiga, amém. O Senhor já disse que vão sair vários livros, eu creio. Amém por isso. Então, meninas, eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é a situação que está aí na sua casa. A minha mãe viveu situações de grandes desafios. A minha mãe, ela não era boa assim, porque ela nasceu boa não, gente. Ela foi forjada pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês, faça essa live chegar em outras mães. Tudo que eu disse aqui foi de uma mãe bíblica que eu e você podemos ser. Eu não estou aqui para exaltar o nome da minha mãe, eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. A minha mãe merece ser honrada, ela foi honrada em vida, ela foi honrada durante a morte dela e vai continuar sendo honrada através da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que mesmo que o mal se levante na sua casa, ele vai ter que cair. Ele vai ter que cair, porque a presença do Senhor está lá dentro, através da sua vida. Para encerrar, meninas, eu quero agradecer todas as mensagens tão bonitas que vocês me passaram. Eu quero dizer para vocês que o meu coração, ele está confiado no Senhor. Apesar da dor de perder a minha mãe, meu coração está confiante no Senhor, porque Deus tem muitas coisas ainda para nos entregar. A Cláudia, minha prima, está aqui também. Eu sou muito feliz porque eu não tive só uma mãe de fé, eu tive tias de fé, eu tenho primas de fé, eu tenho a nossa família, uma família unida pela fé. Então eu quero dizer para você, o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos hoje é a presença de Deus. Se alguém disser para você assim, ó, ou larga o emprego, ou sua filha não tem mais jeito, sua filha está sentindo muito sua falta, larga o emprego. Porque o emprego é passageiro, mas a sua filha não. Eu quero dizer para você, se estar mais junto da sua família significa reduzir o que você ganha, esteja mais junto da sua família, porque o que você vai ganhar é eterno. Hoje, o que eu ganho com as minhas filhas é eterno. Hoje eu não ganho nem 10% do que eu ganhava financeiramente, mas o que eu ganho estando aqui
com as minhas filhas, vivenciando as dores delas, vivenciando aquilo que elas estão passando na adolescência, é eterno. É aquilo que eu não vou me arrepender jamais. Então, meninas, eu vou deixar essa live gravada. Nós somos mais de 500 mulheres aqui. Eu quero pedir para vocês, compartilhe essa live. Compartilhe essa live com outras mulheres que estão precisando de uma palavra de direcionamento. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa destra, ou seja, Ele é a nossa direção. Tem mulheres hoje pedindo por direção de Deus e elas estão sem direção. Então deixa eu te contar, essa live pode ser a direção de Deus que elas precisam. Então eu quero te pedir para compartilhar com outras mães. Tá bom? Eu quero contar com vocês, eu quero ter a certeza de que a maioria dessas mulheres que estão aqui, que está aqui, vai transferir essa live aqui para outras mulheres, nos grupos de oração da igreja, nos grupos da escola, não para que o meu nome seja conhecido, mas para que o Senhor seja conhecido. Amém, meninas? Meninas, quem não assistiu a live inteira, eu quero te encorajar a assistir. Joselma tá falando como me abraçou essa live, amém. Então eu quero te encorajar a assistir, eu quero te encorajar muito mais do que assistir, colocar em prática esses atributos aqui. Eu poderia fazer uma série de lives com todos os atributos que a minha mãe nos ensinou, principalmente nos últimos tempos. Ela nos ensinou muito durante a doença dela. Ela nos ensinou a resiliência, ela nos ensinou a aceitar aquilo que Deus tem para você passar por um propósito. Então creia no Senhor e será salvo você e a sua casa. É nisso que eu creio. É nisso que nós precisamos crer. Amém, meninas? Amém? Amém, Jesus. Amém, meninas. Amém. Meninas, então eu quero deixar um abraço muito grande para vocês. Quem quiser adquirir o livro, é só vocês clicarem aí no link da bio, tá bom? E se deleitarem aqui nesse livro. Nesse livro eu trago orações, né? Eu coloquei aqui orações que salvam gerações. São as orações que eu fiz pela vida da minha filhinha, né? Tá eu e ela aqui, ó. São as orações que eu fiz pela vida da minha filha e são as orações que eu compartilho com muita alegria para que outras mães consigam tirar os filhos delas do cativeiro. Amém? Então, beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá bom? Até quinta-feira que vem. Beijo, beijo para vocês.